Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito de verdade, da verdade, venha ser com todos os que participam dessa transmissão. Eu creio de todo o meu coração, com todas as minhas forças, que hoje, agora mesmo, nós vamos responder uma das maiores questões que todo mundo pergunta. É uma perguntinha que já me fizeram muitas vezes essa pergunta. Eu já respondi muitas vezes, mas parece que não atendeu, as minhas respostas não atenderam às necessidades das pessoas. Muitas pessoas dizem assim: ô bispo, por que é que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Eu já fiz tudo que podia fazer e ainda não recebi o Espírito Santo. E eu estou há muito tempo na igreja, etc. e tal. Eu não vivo no pecado, enfim. E a pessoa, então, se justifica com muitas razões. E, aparentemente, ela realmente está pronta para receber, mas não recebeu. Não recebeu por quê? Por que não recebeu? É culpa da igreja? É culpa do pastor, do bispo? É a culpa de quem? Porque ainda não recebeu. Ora, sabe, eu rio porque aqui a gente tem a resposta. A palavra de Deus. Olha só, eu vou passar para vocês o texto que eu vou ler aqui em João, capítulo 14. Você vai ler comigo. Aqui diz assim, olha só. Veja o texto. Jesus disse assim, disse para os seus discípulos. Ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É o Pai que faz as obras dentro da gente. Jesus disse assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. Aliás, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quer dizer, Jesus aqui fala que ele rogará ao Pai para que ele, Jesus, seja substituído
pelo Consolador, que é o Espírito Santo. Aí ele diz, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, veja como esses dois textos, 16 e 17, está aqui. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Muitas pessoas dizem, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Olha, eu não deixo de ir na igreja. Eu não deixo eu não deixo a minha comunhão com Deus ser interrompida de jeito nenhum. Só que estas mesmas pessoas vivem no pecado. Por quê? Porque elas sabem, elas têm consciência de que estão fazendo coisas erradas. E elas sabem. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém e dizer, isso é aquilo. Não. Cada um sabe de si. É ou não é? Fala a verdade, minha amiga e meu caro amigo. Cada um tem consciência perfeitamente da sua situação espiritual. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quer dizer, não rouba, não adultera, não se prostitui, não vive com palavrões, não vive metido em turmas da pesada, turmas que nada tem a ver com Deus. Não. As pessoas, elas, durante a semana, elas vivem a vida delas, a vida que elas gostam. No domingo, ou na quarta e no domingo, elas vão na igreja, por exemplo, e lá fazem suas orações, fazem seus jejuns, fazem as suas ofertas, são fiéis nos seus dízimos, enfim. Esses dias, quartas e domingos, elas mostram que amam a Jesus. Mas nos outros dias, elas amam outras pessoas, outras coisas. E Jesus diz aqui, veja só, versículo 17, deixa eu colocar aqui. 16 e 17, veja comigo aqui, por favor. Leia aí, versículo 16, está aqui, está vendo? 16. Jesus disse, e eu, depois que ele falou, se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí você fica pensando, que mandamento? Todos os mandamentos. Tudo que você faz que é errado, contraria os mandamentos de Deus. Porque é o pecado, né? O pecado faz separação entre o ser humano e Deus. O pecado é a grande muralha que impede a pessoa de chegar-se a Deus. Por quê? Porque o pecado traz dúvida. Isso aí. Quando a pessoa peca, imediatamente ela entra em dúvida. Quando ela está em pecado, ela está em dúvida, ela fica em dúvida. Quando ela está vivendo a vida correta, limpa, se ela não está no pecado, então ela tem a consciência limpa, pura, ela tem certeza, ela não tem dúvida. Ora, quando Jesus diz aqui, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é só quartas e domingos, é para sempre. O Espírito de verdade,
Espírito Santo é o Espírito de verdade, da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, porque quando Jesus fala o Espírito Santo, ou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, por que o mundo não pode receber? Essa é a pergunta. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o mundo vive na mentira. É isso aí. O mundo que nós vivemos, esse mundo, é um mundo de mentira. Tudo que corre no mundo, a moda, tudo. Religião, política, tudo que corre nesse mundo vive na mentira. O mundo está na mentira. Então, o mundo não pode receber o Espírito Santo. E é óbvio que quem vive no mundo, ou quem está no mundo, ou quem tem o seu coração no mundo, ou quem tem parte com o mundo do pecado, o mundo da mentira, do engano, muitas pessoas, só para ilustrar bem, muitas pessoas ganham rios de dinheiro na base da mentira. Muitas pessoas ganham bem usando de mentiras, enganando outras pessoas. Então, esse tipo de pessoa não pode receber o Espírito Santo porque está compactuando com a mentira do mundo, com o espírito da mentira do mundo. É o espírito do diabo. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, ela pode até ir na igreja, ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque muitas pessoas pensam assim, eu sou dizimista, sou ofertante, e pensam que estão fazendo um grande negócio com Deus. E o que adianta ser dizimista e ofertante e viver na mentira? E viver no engano, e viver na prostituição, e viver no pecado? Não adianta nada. Não adianta nada. Você pode receber até os benefícios da fé de ser dizimista, ofertante. Mas isso não significa que você vai receber o Espírito Santo, porque você está tendo alianças com o mundo que vive no pecado. Jesus diz assim, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Está escrito isso, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Vamos ler aqui, você acompanha comigo, versículo 17, está aqui, ó, bem claro. Aí, está acompanhando bem? Olha aí, ó, até análise, eu faço até, arrumo aqui para que você possa enxergar bem. Aí, diz lá, o espírito do mundo, o espírito de verdade que o mundo não pode receber. Não pode receber. Então, quem vive inserido no mundo, eu digo, quem tem parte com o mundo, quem vive em participação com o mundo da mentira, o mundo do engano, o mundo do ódio, o mundo, por exemplo, do ressentimento, da mágoa, né? A pessoa guarda mágoa, o mundo que não perdoa, o mundo não perdoa, o mundo é cruel, ele não perdoa. Então, quem vive no mundo, nesse mundo cruel, como é que vai receber o Espírito Santo se está aliada, associada, casada com o mundo? Ama o mundo. Diz que ama Jesus,
mas ama o mundo também. Não pode. Não há como a pessoa amar Jesus e amar o mundo. Não tem como. Porque o Espírito de verdade, ele vem para os que vivem na verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há como a pessoa crer no Senhor Jesus e amar o mundo. Por isso que ele diz aqui, olha, ele diz aqui, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu creio que isso responde a todas as pessoas que dizem, bispo, eu estou há tantos anos na igreja e não recebi o Espírito Santo. Eu já fiz propósitos, já fiz jejuns, já fiz isso, já fiz das tripas coração e não recebi o Espírito Santo. E não recebeu, e pelo visto não vai receber, enquanto continuar pensando assim, enquanto continuar vivendo com sua participação física com este mundo. Não dá, amiga e amigo. Nós temos aí a campanha do Getsemane. Você sabe o que aconteceu lá no Getsemane, no jardim do Getsemane. Jesus, ali, ele sofreu, eu creio que mais do que o que ele sofreu lá na cruz. Porque na cruz ele sofreu a dor no corpo, mas ali no Getsemane ele foi exprimido. Ele foi tão exprimido na sua alma que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, Jesus, para me salvar, ele suportou uma dor insuportável que nós não teríamos condições. Ele suportou a separação do Pai. Por isso que ele disse, Pai, passe de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, ele como servo, se postou como servo. Ele era Deus, mas ali ele se colocou como servo. Então, amiga e amigo, ele gemeu para poder abrir a porta para que nós pudéssemos passar através dele e chegar até diante do Pai. Você acha, eu pergunto, amiga e amigo, eu pergunto a você, sinceramente, você acha que Jesus fez o que fez para que nós pudéssemos ter o privilégio, o direito de receber o Espírito dele? Ele passou pelo que passou, ele suportou o que suportou, ele se despiu da sua divindade. E como homem, filho do homem, ele enfrentou as dores, os sofrimentos e todo o sofrimento que o ser humano sofre neste mundo. Ele sofreu. Ele negou a si próprio. Para quê? Para que tivesse o privilégio de dar o Consolador, o Espírito Santo, àqueles que o amam. Então ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E a pessoa diz que ama Jesus, na oração diz que ama Jesus, nas canções diz, eu te amo, Jesus, aleluia, e cantam, e louvam, e passam a noite toda nas vigílias, nas orações. Mas, quando estão longe, quando estão fora daquele ambiente religioso, daquele ambiente de fé, estão lá no seu trabalho, estão vivendo lá,
a sua vidinha lá fora, no mundo, elas vivem no pecado. É mentira para lá, mentira para cá, engano para lá, engano para cá. É mágoa de fulano, de Beltrano e Cicrano. É aquele espírito de vingança. Eu tenho que me vingar de fulano, Beltrano, Cicrano. Então, esse espírito faz parte da vida das pessoas. O espírito da mentira. Como é que uma pessoa cheia, atolada do espírito de mentira, vai receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Não é possível. Não é possível. Ô bispo, então o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que deixar o pecado. O que é o pecado? Tudo que você faz que não presta, que você sabe, você tem consciência. Eu não vou dizer para você o que você faz, o que você deixa de fazer, porque você sabe. Então, se você deixa o mundo da mentira, esse mundinho sujo que você tem vivido, aí sim você vai ser bem recebido, porque Jesus está pronto para batizar todos. E a gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, não é por mérito, não. A gente recebe pela entrega, pela atitude de fé, como fez Abraão. Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra, quer dizer, sacrifica a tua terra, sai da tua terra, parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. E Abraão obedeceu. Então, ele foi abençoado porque ele obedeceu. Não é porque ele mereceu, não. Ele obedeceu. Então, se você obedece à palavra de Deus, o mandamento de Deus, você sabe o que não deve. Eu sei o que devo fazer e o que não devo fazer. Eu sei o que é errado e o que não é errado. Quando eu tomo uma decisão errada, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu cometo algum pecado, imediatamente a minha consciência dói e eu entro em dúvida. E eu fico fraco. E eu fico debilitado. É isso mesmo. A minha imunidade espiritual cai. Por quê? Porque eu estou no pecado. Eu vivi no pecado, cometi um pecado. E ora, é claro que o pecado é que traz a dúvida. A dúvida impede a pessoa de obedecer à palavra de Deus. É essa a realidade. Agora, deixe o pecado, sacrifique o pecado, coloque toda a sua vida no altar. Colocar toda a vida no altar é deixar o pecado, pequeno ou grande. Mas nem todo mundo quer deixar o pecado, porque o pecado na boca é como uma comida saborosa. Na boca é doce, é maravilhoso, é maravilhosa. Mas depois, quando desce no estômago, é amargo como fel. Assim é o pecado. Então você, amiga e amigo, quer receber o Espírito Santo? Você está disposta? Por isso a campanha vai ser lá, no jardim do Getsemane. Eu vou lá, juntamente com os bispos de todos os continentes. Nós vamos nos reunir lá no Getsemane e vamos clamar a Deus por você. Nós vamos clamar. Agora, é claro que você também tem que estar no mesmo espírito que nós, deixar o mundo de lado, deixar o mundo para trás. E isso, amiga e amigo, isso é uma coisa muito pessoal. Eu posso falar, mas eu não posso agir por você. Eu posso ensinar, mas eu não posso fazer o dever de casa por você. É você que tem que fazer o seu dever. Eu faço o meu dever. Eu faço o meu dever. Então, eu estou falando assim para deixar bem claro por que as pessoas não recebem. Porque elas estão no mundo e não querem sair do mundo. E Jesus disse, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Quem está no mundo não vai receber. Você tem que sair do mundo. Você tem que sair do seu mundinho de pecado para ir lá para o Getsemane, em espírito, e colocar-se à disposição de Deus. Aí sim, o Espírito Santo vai vir sobre você. E vou dizer para você mais uma coisa. Vou dizer para você,
Preste muita atenção. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus então fez uma promessa em seguida. Abençoarei. Ele diz assim, farei de você uma grande nação. Está lá escrito. Que coisa maravilhosa. Está lá escrito Gênesis, capítulo 12. Ele diz assim, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação. Está aqui escrito. Aí, ó. Olha lá. Aqui, far-te-ei uma grande nação. Mas fazer uma grande nação de um homem que já estava com 75 anos e a mulher com 65 anos, ela era estéril. Abraão não, mas ela era estéril. E Abraão não queria outra mulher, ele tinha que ser com a mulher dele, ele queria filhos com ela. Tamanha sua lealdade, fidelidade e amor para com ela. Então, Deus, ele mandou Abraão fazer o quê? Sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que ele iria mostrar. E em seguida disse, vou fazer de você uma grande nação. E abençoar-ei. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Quer dizer, primeiro Deus deu o dever de casa. Sai da tua terra. Depois Deus apresenta a promessa. Farei de você uma grande nação. Primeiro você deixa o mundo. Vai para o Getsemane. Se despojar de si mesmo. Deixa o mundo. Deixa o pecado. Deixa as amizades que só conduzem você para pecar. Deixa. Abre mão do que é errado. Abre mão da mentira. Abre mão do ressentimento com fulano, beltrano ou cicrano. E então, minha amiga, faça isso. Aí sim, lá no Getsemane, você vai receber o Espírito Santo. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Primeiro Abraão teve que fazer a parte dele. Primeiro nós fazemos a nossa parte. E eu penso... Com licença aqui, um instantinho só. Eu penso o seguinte. Muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, sabe por quê? Porque não querem pagar o preço. E por que não querem pagar o preço? Porque acham mais valiosa ou mais valioso os seus pecados, a sua vidinha mesquinha e libertina, do que o Espírito Santo. Essa é a conclusão que eu chego. Ah, mas peraí, eu deixar os meus colegas, deixar a minha amante, meu amante, deixar isso, deixar aquilo, deixar as mentiras, deixar de ganhar dinheiro por causa de mentirinha? Não. Então, essas pessoas acham, pensam assim, o que eu faço de errado tem mais valor do que o Espírito Santo. Então, não adianta você simplesmente colocar a oferta no altar. Se você coloca a oferta no altar, isso é fácil. É só você desembolsar e colocar no altar. Agora, o difícil é você tirar o coração do pecado, do mundo. E para você receber o Espírito Santo, você tem que tirar o coração do mundo. Você tem que perder as amizades. Abraão teve que sair da terra dele. Deixar a terra dele, do lugar, as propriedades dele. Deixar a parentela de lado. E também a casa de seu pai. Ele teve que abrir mão. Ele teve que sacrificar tudo para obedecer a palavra de Deus. Mas também, quando ele obedeceu,
Deus fez dele um homem abençoado. E diz o texto sagrado que Abraão morreu em ditosa velhice. Ditosa velhice. Abraão viveu 175 anos. Ele, quando teve esse encontro com Deus, foi com 75 anos. Ele morreu 100 anos depois, um século depois. Mas ele teve que abrir mão da terrinha dele, da parentela dele, da casa de seus pais, dos bens, dos patrimônios que ele tinha lá, da liderança que ele tinha lá na sua terra, e sair pelo deserto. Você já pensou? Sair pelo deserto? Não tinha caminhão para carregar as coisas, não. Ele que tinha que carregar juntamente com seus servos. Foi isso, minha amiga, meu amigo. É sacrifício. Sacrifício não é fácil. Por isso o nome é sacrifício. É difícil. Mas quem paga o preço, quem faz o sacrifício de deixar o que é errado para fazer o que é certo, quem paga esse sacrifício, com certeza é premiado com a bênção de Deus. É o Espírito Santo. É o que Jesus falou aqui, quando nós lemos. Isso aqui é glorioso, é magnífico. Jesus falando, ele diz aqui, ele diz aqui assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Está aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para que fique, olha só, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, o Espírito verdadeiro, que o mundo não pode receber, nem o mundo, nem quem vive nesse mundo ou para este mundo. Quem vive sujeito ao mundo, vive sujeito à mentira. Quem vive neste mundo, quem dá atenção, quem ama o mundo, não pode receber o Espírito Santo. Você tem que odiar o mundo. Está aqui escrito, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, que quer dizer, estará dentro de vós. Então, para você receber o Espírito de Jesus, minha amiga, o Espírito que ressuscitou Jesus, você tem que abrir mão de toda a sua vida, de todas as suas vontades, de todos os seus caprichos. Você tem que abrir mão. Essa é a realidade. Você tem que abrir mão. Você tem que sacrificar o seu eu. Você tem que sacrificar. Só para ilustrar aqui, para dar para você um entendimento melhor. Quando eu conheci Jesus, antes ele me falou assim, o Espírito Santo falou assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, eu entendi que eu tinha que abrir mão do mundo inteiro, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas vontades, das minhas cobiças, enfim, de tudo que eu carregava dentro do meu coração. Eu tinha que abrir mão de tudo para ter a vida eterna, para ser salvo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amiga e amigos, se você quiser receber o Espírito Santo, você tem que perder o mundo. Tem que abrir mão, virar as costas para o mundo. E uma vez você tendo o Espírito Santo, aí sim. Aí você tem o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, da verdade. E quando a gente tem o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, a gente não anda na dúvida. Se a gente tem dúvida, a gente vai na Bíblia e ele fala com a gente. Ele
elimina as dúvidas. Então, quando você tem alguma dúvida, você tem o Espírito Santo, então leia a Bíblia vai responder você, a Bíblia responde tudo. Ela vai te dar a direção do que Deus quer para a sua vida. Entendeu? Presta atenção, muita atenção. Há pessoas que não têm tempo, ou não gostam de gastar tempo para ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Mas é preferível você gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras e não tendo dúvidas, não vivendo na dúvida, do que você deixar de ler a palavra de Deus e gastar tempo batendo com a cabeça aqui, ali e acolá, tentando um jeito, tentando de outro, cheio de dúvidas. Você tenta na sorte a sua vida e não consegue, porque na sorte não dá. A sorte e o azar vêm do inferno. Então, você, amiga e amigo, que quer viver na fé, na certeza, na paz com Deus, porque a fé é certeza, é convicção, não dá dúvida. E se você não tem dúvida, você não tem medo, você não tem receio, você anda seguro, você sabe onde vai, você sabe onde pisa. Deus abençoe. Amanhã vamos falar mais a respeito do Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que elimina as nossas dúvidas. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.